Próximo domingo, nós temos a nossa ceia do Senhor. Para aqueles que não lembram ou não sabem ainda, a nossa ceia é celebrada sempre no último domingo do mês. E a razão disso não é nenhuma outra senão que a nossa igreja teve o primeiro culto num último domingo de um mês de julho. Inclusive, no próximo mês nós celebraremos o aniversário da nossa igreja, louvando e agradecendo ao Senhor. Mas nesse próximo domingo, dia 26, nós estaremos aqui juntos, reunidos para ceiar, para louvar ao Senhor juntos também. Amém? Muito bem. Que o Senhor nos abençoe e nos dê da sua palavra, nos ajude a compreender a sua vontade nessa noite. O título da minha mensagem hoje é Uma Vida de Faz de Conta. Ou de faz de contas. Provavelmente todos nós já brincamos de faz de conta em algum momento da nossa vida, né, de alguma forma. E é super natural, faz parte inclusive da infância, esse brincar de faz de contas. É claro que cabe aos pais lidar com isso, ensinar os seus filhos sobre a realidade do faz de contas, né, sem necessariamente destruir todas as ilusões, mas colocando cada uma delas no seu lugar. Mas o problema está quando nós, adultos, vivemos essa vida de faz de contas, ou quando nós vivemos uma vida que é visivelmente diferente, ou seja, ela é vista de uma forma, mas a realidade dela é outra. Esse é o faz de contas, né? Quando criança brincava de faz de contas, provavelmente você fazia de conta que você era policial ou ladrão, né? Polícia e ladrão, ou algum herói que você gostaria de ser e que você queria ser. Você criava ou abraçava um personagem que não era você mesmo. E isso tem o seu lugar, como eu já disse, na sua infância. Mas quando a gente fala de espiritualidade, essa é uma realidade muito problemática para todos nós, para dizer o mínimo. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês essa noite. Nós vamos ler o texto de Atos, o capítulo 4, o verso 36 e 37, os versos 36 e 37, e depois nós entraremos no capítulo 5 e vamos ler os 11 primeiros versos. Então, se você quiser acompanhar comigo aí nas telas, tem na mesma versão que eu uso, que é a versão NVI. Se você preferir uma outra versão, também fique à vontade. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesse texto. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Agora já no capítulo 5, um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendida o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu, ou caiu morto em algumas traduções. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu.
Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e sepultaram ao lado do seu marido. E o último verso, o verso 11, diz assim: e grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Bom, apesar desse ser um texto conhecido, ele é também um texto muito forte, né? Um texto onde duas pessoas são mortas pelo Senhor. Tem muita coisa aí para a gente lidar e entender. Então vamos olhar para esse texto. Só uma forma de contexto, irmãos, o que nós vimos até agora mostra que o Evangelho produz uma transformação interior profunda na vida daqueles que são alcançados pelo Evangelho. Então a gente percebeu isso, que pessoas mudaram de vida, foram transformadas, abraçaram a verdade do Evangelho e foram interiormente transformados de forma profunda. A vida deles, de quem abraçou o Evangelho, de quem foi alcançado pelo Evangelho, nunca mais foi a mesma. Nós vemos também uma igreja cheia de ânimo e de intrepidez para encarar as adversidades e para pregar o Evangelho. Vimos também uma igreja com uma profunda comunhão, um profundo amor uns pelos outros, um profundo senso de responsabilidade de uns pelos outros. Nós vemos que, ao contrário de Caim e Abel, por exemplo, nós encontramos na igreja pessoas que olham para o seu irmão como sua responsabilidade, não como alguém de quem eles não deveriam cuidar. Nós vimos que quando ameaçados, os cristãos eram movidos pela convicção do chamado e pela missão que eles receberam. As perseguições não pararam a igreja, ao contrário, serviram de combustível para que elas tivessem ainda mais intrepidez. A igreja crescia, a igreja se organizava. O que Lucas apresentou até agora, ao final do capítulo 4, foram só notícias maravilhosas, foram só informações especiais. Apesar da perseguição, das lutas, das tribulações, a igreja era uma igreja triunfante, uma igreja sem problemas, uma igreja que, apesar das lutas externas, ela interiormente ia se fortalecendo, ia se tornando cada vez mais ousada e pregava o Evangelho, se amava, lutava para servir ao Senhor. Mas nesse texto que nós lemos, irmãos, nós encontramos a primeira crise interna da igreja. Nós vemos que a estratégia de Satanás aqui mudou. A estratégia inicial era que fatores externos pressionassem a igreja. E como isso serviu de combustível para que ela crescesse ainda mais, agora a nova estratégia é que interiormente ela fosse implodida, interiormente ela fosse afetada. Porque quando você tem uma igreja que não é saudável, que é uma igreja problemática, pecaminosa, uma igreja como o que Satanás estava tentando fazer aqui através de Ananias e Safira, nós não vamos ter mais esse mesmo modelo de igreja, uma igreja feliz, que ama e que prega o Evangelho. O texto começa no final do capítulo 4, falando de um homem chamado Barnabé. Esse homem, cujo nome original era José, e que foi mudado para Barnabé. Barnabé era um apelido, podemos dizer assim, que a própria igreja deu por causa da personalidade de Barnabé. Barnabé era um homem encorajador, era um homem cuja vida era para encorajar outros a servir ao Senhor e a serem santos. E esse homem, então, ele tem um terreno, tem um campo, e ele vende esse campo. Aí nós temos um pequeno problema, né? Porque os levitas, e até queria aproveitar e fazer um parêntese e falar sobre isso, né? Quem era o levita? O levita era o descendente de uma das tribos de Israel. E essa tribo de Israel, os descendentes de Levi, mas não eram muleiro, eram só descendentes de Levi, tá? Então, os descendentes de Levi, eles foram separados para servir ao Senhor em todas as atividades que envolviam o serviço religioso. Levitas não eram apenas músicos, eles trabalhavam em tudo que envolvia, principalmente na questão do templo, todo o serviço que era necessário e realizado no templo. Mas tinha um detalhe, eles não poderiam ter nenhum tipo de propriedades, eles não poderiam ter bens, porque não havia uma tribo de Levi
como física, né? Existia, claro, os descendentes de Levi, mas eles não tinham um lugar como cada tribo teve. Cada uma das tribos teve um pedaço de terra em Israel. Eles não tinham. Dentro das tribos, as tribos providenciavam cidades, que eram cidades habitadas pelos levitas, mas eles não tinham nenhuma terra. Mas aqui nós encontramos um que tem. A gente não sabe qual é a explicação mais plausível, né? Uma das explicações é que esse terreno fosse em Chipre e não em Israel, o que faria com que o fato dele não poder ter terra não valesse, já que ele era de Chipre, um local no Mediterrâneo, então era bem provável que fosse isso. Uma outra explicação é que o terreno fosse provavelmente uma herança da sua esposa, por exemplo, também poderia fazer parte, ou de repente essa lei não era mais uma lei tão em vigor, tão levada a sério naquele momento. Seja qual for a razão, ou até todas elas ao mesmo tempo, esse homem tinha um terreno e ele decide vender esse terreno, e a Bíblia diz que ele leva esse dinheiro aos pés dos apóstolos. Então, qual era o parênteses que eu queria dizer, irmãos? Pare de chamar músico de levita. Músico não é levita, músico é músico. Levita é o descendente físico de Jacó, de Abraão, judeu, uma das 12 tribos de Israel, que tem todo esse contexto que eu acabei de explicar. Então, para com isso, por favor, porque é feio. Mostra que você não lê a Bíblia, né? Mas eu sei que talvez você queira exaltar de repente alguém e dizer, estão aqui os levitas, que coisa bonita. Eles não são levitas, eles são nossos irmãos que nos servem com a música, nos servem com muita alegria, nos servem com muita dedicação, mas eles não são levitas, tá bom? Principalmente os que já compraram casas, esses são menos ainda, porque não pode ter, tá? Se você que é músico, quer ser chamado de levita, nenhum problema, vamos ao cartório amanhã, passar seu imóvel aí para o nome da igreja. Aí a gente resolve o problema. Porque essa parte do levita ninguém quer, né? Só quer o título. Mas é só uma descontração aí, porque essa mensagem não é das mais agradáveis para nós quando a gente fala de Ananias e Safira. Bom, mas vamos voltar aqui à história. Esse homem vende, e o que acontece? Esse homem, obviamente, recebe a admiração da igreja, recebe o reconhecimento da igreja, percebe, a igreja, na verdade, percebe a generosidade, o amor, a dedicação. Por que eles fizeram isso, irmãos? É uma coisa importante. A gente vê sempre ofertas sendo levantadas em Jerusalém para os pobres. Mas que tanto pobre é esse? Entenda um pouco o contexto, irmãos. Quando, na festa de Pentecostes, milhares de pessoas se convertem, você lembra que Deus capacita os apóstolos a falar em outros idiomas. Por quê? Porque pessoas que nasceram em outros lugares do império, que eram judeus, mas que nasceram em outros lugares do império, que falavam, portanto, outros idiomas, estavam em Jerusalém, porque todo homem deveria estar numa das 3 festas, se possível até mesmo nas 3, mas iam para Jerusalém pelo menos uma vez por ano para celebrar uma das 3 grandes festas que Israel tinha, Tabernáculos, Páscoa e Pentecoste, que é a que nós vimos aqui. E muitos desses homens, impactados pelo Evangelho, imagina, Jerusalém estava vivendo um período de cumprimento de promessas, o Messias chegou. Por que esse pessoal ia embora para casa? Esse pessoal não voltou para casa, muita gente não voltou. Muita gente permaneceu em Jerusalém, e eles eram, por isso que a Bíblia fala da hospitalidade, por isso que a Bíblia fala do compartilhar, de comer uns nas casas dos outros, é porque essas pessoas, elas vinham de outros lugares, tinham vindo de outros lugares do Império, e permaneceram em Jerusalém, porque ali estava acontecendo um avivamento, ali estava acontecendo um mover de Deus, ali estava acontecendo o cumprimento das promessas. Então havia necessidade exatamente por esse fato. É um dos principais. Claro que existem outros fatores que ao longo do tempo a gente vai conhecendo, como a própria pobreza que abate Jerusalém ali num momento futuro, que faz Paulo levantar uma oferta para isso. Mas nesse momento aqui as necessidades vêm basicamente disso, do fato de que pessoas de outros lugares estavam ali em Jerusalém e ali permaneceram depois do dia de Pentecostes, quando a igreja então é estabelecida. Bom, mas esse homem, então, Barnabé vende e decide doar o dinheiro. E o dinheiro era usado para que as pessoas que estavam lá fossem alimentadas.
E aí o que acontece? Diz no verso 1 do capítulo 5 que um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. E ele reteve parte do dinheiro. O capítulo 2 fala que ele reteve. E o interessante é que esse verbo aqui no original, ele significa se apropriar indevidamente. Ele, numa outra passagem do Novo Testamento, ele é traduzido por roubar. Então, a ideia aqui, irmão, não é que ele vendeu e que ele tinha a obrigação de dar aquele dinheiro. Não é isso. Tanto que Pedro vai dizer depois, estava em seu poder, você podia fazer o que você quisesse com isso. Você não tinha obrigação nenhuma. Mas quando fala de reter, ele está dizendo o seguinte, que esse casal chegou lá e disse, olha, nós vendemos a propriedade, o valor foi esse, está todo aqui o dinheiro. Porque eles queriam a mesma honra que Barnabé havia recebido. Bom, ele provavelmente declarou que venderia e daria todo o dinheiro, como fez Barnabé, mas ele reteve parte do valor e entregou o restante. Pedro então vai confrontá-lo, e perceba aqui que Pedro não o acusa de avareza, não o acusa de egoísmo, mas o acusa de mentir. Essa é a acusação. O dinheiro era todo deles, eles não tinham obrigação nenhuma, não havia lá no estatuto da igreja primitiva a obrigação de vender propriedade e dar tudo. Não havia na pregação dos discípulos uma ordenança de que se vendesse e desse tudo. Não havia. Barnabé fez isso porque Deus o moveu a fazer isso. Barnabé fez isso porque ele decidiu fazer isso. E somente por essa razão. Não havia nenhuma obrigação de dar nenhuma parte da venda à igreja. A ação de Ananias e Safira é a semente da teologia da prosperidade, irmãos. Você enxerga isso ali. Dar com interesses futuros. Quando a Bíblia ensina que dar, tem suas raízes no passado. É pelo que Deus já fez. É por quem Deus é. É pela história da igreja que está antes de mim que eu dou. Não é pelo que eu vou obter lá na frente. A teologia da prosperidade faz você dar olhando para frente. Mas a Bíblia nos ensina a dar olhando para trás. É uma outra realidade, nós contribuímos porque Deus já fez, porque eu já pertenço a Ele, porque eu já amo a igreja e a obra e os propósitos dEle, por isso eu contribuo. Mas a teologia da prosperidade vai dizer para você olhar para frente que Deus vai te dar 10 vezes, 100 vezes, quantas vezes for, e é essa raiz que está aqui. Eu vou dar, mas não vou dar pelo que Deus é, eu vou dar porque eu vou receber a honra, porque eu vou ser reconhecido, porque eu receberei no futuro, ainda que não em dinheiro, eu receberei a glória. É isso que estava no coração de Ananias e de Safira. Eles eram hipócritas. E a hipocrisia, irmãos, não é apenas nós pecarmos, porque senão todos nós seríamos hipócritas. Né? E em certa medida todos nós somos, nós precisamos reconhecer isso. A maior acusação dos que são de fora é que nós, igreja, somos hipócritas. E eles têm essa razão em certa medida de nos olhar dessa forma. Mas hipocrisia não é apenas o pecar. O hipócrita é aquele que finge não ter esses pecados. O hipócrita é aquele que os mascara esses pecados, que aponta o pecado do outro e diz, você pecou, você não pode falar nada sobre o meu pecado. Esse é o hipócrita, que age de forma aparentemente piedosa para ocultar suas próprias misérias. Hipócrita é o que mente de forma proposital, seja em ações ou em palavras, para esconder seus próprios pecados. Então o hipócrita é aquele que vive uma vida que sabe que tem lutas por seus pecados, que tem os seus próprios pecados, que tem suas próprias misérias, mas ele os esconde através das suas atitudes e ainda, de forma proposital, demonstra para os outros que aqueles pecados não existem. Esse é o hipócrita. Porque o cristão verdadeiro, ele vai reconhecer que existem pecados na sua vida e diante desses pecados há uma batalha, há uma luta e nem sempre nós vencemos esses pecados de forma fácil. Existem pecados em nossas vidas que nós vamos lutar por anos para vencer. Existem pecados em nossa vida que nós vamos precisar que o Senhor haja, às vezes de forma
até nos envergonhando para que isso seja um choque para nós e os nossos pecados sejam curados. Existem alguns desses pecados que nós vamos lutar de forma tão intensa e dolorosa até vencê-los. Pecado não é algo que nós vencemos no estralar de dedos. Pecado é algo que nós vencemos ao nos relacionarmos profundamente com o Senhor. E quanto mais profundo é esse relacionamento, mais esses pecados vão sendo vencidos. Ananias aqui, ele é confrontado por sua vida de faz de conta, por sua falsa piedade. Ele é confrontado por sua santidade fingida, pelo seu discurso hipócrita, pelo seu coração mundano. É isso que Pedro aqui, que o próprio Senhor está confrontando em Ananias. Essa passagem, irmãos, só para a gente poder situar um pouco, ela é muito semelhante àquela passagem de Josué capítulo 7, onde o pecado de Acã, um dos homens do povo de Israel, afeta todo o arraial do povo de Deus, paralisando sua jornada de conquistas. E essa talvez seja a maior maneira de nós explicarmos o porquê Deus faz isso. Porque o pecado de Ananias e Safira, ele não era apenas um pecado que afetava Ananias e Safira, mas ele afetava a igreja. Afetava a igreja com a hipocrisia, afetava a igreja com esse casal ali, sendo ou parecendo ser o que não era. E quando a igreja é afetada, é que Deus age em favor da igreja, em favor da pureza da igreja. A história de Ananias e Safira, irmãos, nos ensina algumas importantes lições sobre a vida de faz de conta. E é isso que eu queria chamar a sua atenção. Eu separei aqui alguns pontos que eu gostaria que a gente pudesse pensar. Então, quem vive de faz de conta, em primeiro lugar, não tem disposição para renúncia. Guarde isso em seu coração, irmãos. O Evangelho é um chamado à renúncia. Ele não é um chamado ao acúmulo. Ele não é um chamado a ter mais, mas ele é um chamado à renúncia. Não estou falando de renúncia financeira, mas de renúncia de qualquer glória que nós possamos ter. Aqueles que não estão dispostos a renunciar a qualquer glória que podem ter, eles vão viver uma vida de faz de conta. Esse casal desejava o crédito, desejava o reconhecimento de uma generosidade sacrificial, sem renunciar ao que tinham, sem renunciar aos benefícios do dinheiro que estava em seu poder. Não havia nenhum problema naquilo. Não havia nenhum problema. A propriedade era deles, o Senhor tinha dado a eles. Quando eles vendem, o dinheiro é deles. E eles podiam fazer com aquele dinheiro o que eles bem entendessem. O problema não é o que eles fazem com o dinheiro. O problema é que eles não estão dispostos a renunciar a isso para ter esse reconhecimento, que é o que eles queriam. Eles queriam ser reconhecidos como Barnabé era, como alguém que de forma sacrificial renunciou ao que tinha. Eles queriam ter essa honra de serem reconhecidos como homens de Deus, reconhecidos como um casal que estava disposto a amar a igreja de forma tão profunda, a ponto de abrir mão de qualquer bem que tivessem. Só que eles queriam isso, sem realmente renunciar a coisa alguma. Sem realmente renunciar ao que tinham, aos benefícios do que eles tinham. Irmãos, vida de faz de conta é uma vida que não tem disposição para renúncia. Evangelho é renúncia. Nós somos chamados para renunciar. A Bíblia fala de nós não termos a nossa própria vida como valiosa. Quem guarda a sua própria vida a perderá, o Evangelho diz. A Bíblia diz que quem quer seguir após Jesus precisa tomar sua cruz e segui-lo. O Evangelho não é sobre ter mais, não é sobre ser mais, não é sobre honra, não é sobre glória. O Evangelho é sobre renúncia. Nós renunciamos aquilo que ofende a verdade do Evangelho, aquilo que ofende ao Senhor, aquilo que ofende os ensinos de Cristo, para que Ele seja glorificado. Nós renunciamos a qualquer glória que nós podemos ter, para que o Senhor receba toda a glória.
Esse é algo importante para nós sermos lembrados, irmãos, porque esse evangelho de faz de conta que nós temos ouvido em nosso país, ele diz isso, que você vai ter mais, que você é cabeça, não é cauda, que o Senhor vai te dar abundantemente, que o Senhor vai te dar 30, 60, 100 por um, é sempre o Senhor servindo, quando nós deveríamos estar renunciando a todos os nossos direitos para viver o propósito de Deus para a nossa vida. É claro que isso não é fácil, é claro que isso é uma luta, é por isso que a hipocrisia é mais fácil. Porque o que esses homens estavam fazendo era o seguinte, eles levaram uma determinada quantia e disseram, olha, está aqui o dinheiro da venda do imóvel. E talvez eles tivessem ouvido ali ao seu redor pessoas já, olha que generosidade, olha que beleza, que amor, olha que sacrifício que eles estão fazendo. Talvez eles tivessem recebido aquilo, a honra por algum momento. Mas o Senhor, de alguma forma, dá a Pedro a conhecer o que estava acontecendo de verdade ali. Não havia renúncia. Porque uma vida de faz de conta, ela quer ter tudo. Talvez você já tenha ouvido isso. Não dá para ter tudo. Ou você guarda dinheiro ou você gasta dinheiro. Não dá para ter tudo. Não é? Existem momentos da nossa vida que ou a gente compra uma coisa ou a gente passeia. Que ou a gente paga uma conta ou a gente vai curtir. Existem momentos que assim, claro, existem momentos que são um pouco mais folgados, mas existem momentos que são ainda mais apertados, que até para a conta está difícil. Mas não dá para ter tudo. Não dá, é por isso que a gente fala tanto em prioridade nas nossas vidas. Porque não dá para ter tudo. Não dá para eu ter meu tempo devocional e ao mesmo tempo eu gastar meu tempo com tudo aquilo que me alegra. Não dá para eu participar de todas as festas que me convidam e ao mesmo tempo estar comprometido com a igreja. Não dá para que eu tenha tudo. Evangelho é sobre renúncia, a gente vai renunciar. A gente vai renunciar a coisas que não são necessariamente pecaminosas, mas que nos afastam, que nos tiram daquilo que realmente é importante em nossa vida. É o caso de Marta e de Maria. O que Marta estava fazendo não era necessariamente pecaminoso. Ela estava preocupada com tudo à sua volta. E Jesus diz, olha, em outras palavras, existe um momento para você fazer tudo isso. Tudo isso é sua responsabilidade, você vai ter que fazer. Mas nada disso pode ser prioridade quando você está diante da presença de Jesus. É isso que Jesus está ensinando ali. Maria escolheu a boa parte. Qual é a boa parte? É se dedicar naquele momento à presença de quem estava diante dela, que era o próprio Jesus. Depois Maria ia limpar a casa, depois Maria ia fazer comida, depois Maria ia gastar o tempo como ela desejasse, mas naquele momento era o momento de estar diante de Jesus, porque não dá para ter tudo. Você não pode estar diante de Jesus e ao mesmo tempo perturbado com todas as coisas que fazem parte da sua vida. Você não dá para a gente ter tudo. Isso é uma coisa que a gente nem sempre gosta de saber, mas a verdade é essa. Quem vive de faz de conta não tem disposição para renúncia. Em segundo lugar, quem vive de faz de conta não percebe que está sendo enganado por Satanás. Ai de você falar para alguém que vive de faz de conta que Satanás está enganando ele. Meu Deus, essa pessoa vai virar o próprio, né? Vai se incorporar. Mas olha que interessante, Pedro vai identificar a hipocrisia de Ananias como fruto da ação de Satanás sobre o coração. Não quer dizer que Satanás o obrigou, Satanás entrou nele e o obrigou a fazer aquilo. Mas Satanás conseguiu enganar Ananias a ponto de que ele acreditasse que estava tudo bem, mentir. E essa é uma das nossas lutas, irmãos, como nós muitas vezes lutamos para que não sejamos enganados, para que a gente não acredite que não está tudo bem pecar. Não está tudo bem. Às vezes parece que está, porque a igreja parece que não liga, Deus parece que não fez nada, as coisas parecem que não mudam, você continua vivendo como se nada tivesse acontecendo. E aí a gente é enganado ou levado a imaginar que está tudo bem. Não está. Quem vive de faz de conta não percebe quando está sendo enganado por Satanás. E é por isso que Pedro se levanta e diz para ele, como é que você deixou Satanás enganar seu coração? É forte essa expressão.
Mas é essa a expressão que Pedro usa, porque o que estava acontecendo ali era um engano de Satanás. Todas as vezes que você acreditar que está tudo bem desobedecer, você está sendo enganado por Satanás. Satanás está conseguindo enganar seu coração, porque o que o nosso coração quer é exatamente isso. Nosso coração quer conforto, irmãos. Nosso coração quer prazer. O que o nosso coração deseja naturalmente é que as coisas sejam agradáveis. E o Evangelho, ele tem sua parcela de ser agradável. Ele é maravilhoso em muitos aspectos da nossa vida, mas ele é renúncia. E essa renúncia é o que a gente foge dela, que a gente não gosta dela. E a gente às vezes se esforça com tantas coisas na nossa vida, mas quando chega no Evangelho, a gente acha que está tudo bem. Nós temos medo de ofender alguém quando alguém nos convida para alguma coisa, e aí nós então abandonamos o nosso compromisso e vamos para isso que nos convidaram, porque a gente tem medo de ofender, mas a gente não tem medo de ofender a Deus. Na ordenança que Ele deu de que nós deveríamos nos reunir no dia do Senhor. É interessante, irmãos, e você talvez já tenha visto isso, como algumas pessoas dizem assim: ninguém pode me julgar, só Deus. Irmão, isso, você já parou para pensar no efeito que essa frase deveria ter no nosso coração? Deveria me apavorar. Porque pessoas são juízes injustos. Eles podem até aliviar para o meu lado, se eles tiverem algum interesse nisso. Mas Deus é justo juiz. O fato de que é Deus que vai me julgar não ameniza as coisas, piora as coisas. Deveria me apavorar ainda mais. Portanto, a ideia de que você não deveria me julgar, é Deus que deveria me julgar, primeiro, ela não é bíblica. Porque a Bíblia fala sobre julgar. O que você não deve julgar é a intenção do coração, porque você não conhece o coração, só Deus conhece. Mas as ações, as atitudes, os efeitos, é claro que nós temos que julgar. Se a Bíblia fala para nós, ao vermos um irmão em pecado, irmos até o irmão e lidar com o problema, a gente não está julgando que aquilo é pecado? É claro que estamos. Eu não posso julgar a intenção do coração, dizer que ele teve dolo, dizer que ele quis fazer aquilo por determinada razão ou por outra razão, mas nós sempre vamos julgar. E o nosso julgamento, ele é melhor que o julgamento de Deus. Melhor no sentido de que ele é mais fraco, ele é mais injusto, melhor no sentido que ele é amenizado por nossa limitação. O de Deus é plenamente justo. Em terceiro lugar, uma vida de faz de conta. Perde a noção da seriedade do pecado. Pedro questiona: o que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Olha que interessante isso, irmãos. Pedro está dizendo: você está diante da igreja contando uma mentira, mas não é para nós que você está mentindo. Você mentiu para Deus. E aqui há um detalhe interessante, irmãos, que Pedro trata o Espírito Santo e o próprio Deus Pai da mesma forma. Não faz nenhuma diferença entre um e outro. É mais um dos bons textos para nós usarmos. E lá, um pouquinho mais à frente, ele ainda vai falar do Senhor, do Espírito do Senhor, colocando todas as três pessoas da Trindade aqui. Mas esse é mais um parênteses. A importância aqui, irmãos, é que a hipocrisia rouba a sensibilidade que nós deveríamos ter para o pecado, a percepção de quão nocivo o pecado é em nossa vida. Mas parece que a gente nunca entendeu a história. Tudo o que aconteceu, aconteceu por causa do pecado. Foi o pecado que destruiu os nossos primeiros pais. Foi o pecado que destruiu a vida no Éden, que destruiu um relacionamento perfeito que havia entre homens e Deus, os homens e Deus, que destruiu tudo, que roubou daqueles homens a eternidade, roubou a esperança, roubou a presença de Deus. Foi o pecado que fez tudo isso. Como é que nós podemos olhar para o pecado hoje e tratá-lo como se ele não tivesse importância? Como é que nós podemos pecar hoje e o nosso coração não se mover em direção ao arrependimento? Como é que nós podemos pecar e isso não trazer pesar ao nosso coração? Como é que nós podemos achar que está tudo bem quando nós estamos pecando? Não está. É o nosso pecado que nos afasta do nosso Senhor. É o nosso pecado que produz outros pecados em nossa vida. Olha só, eles mentiram aqui
por causa da sua ganância, por causa do seu desejo de ter tudo, por causa da sua incapacidade de renunciar. E eles permanecem mentindo para continuar encobrindo a mentira que eles contaram primeiro sobre o valor. E mesmo depois que morre Ananias, que vem a esposa, ela continua mentindo para que o pecado continue encoberto. Um pecado ou um abismo, como diz as Escrituras, sempre vai chamar outro abismo. Um pecado sempre vai produzir outro. Pecado só é brincadeira, irmãos, em filmes, só é brincadeira nas piadas que nós contamos, mas na eternidade, o pecado é o que separa os homens de Deus. Os homens que viverão a eternidade afastados do Senhor, viverão assim por conta do pecado. Não é por causa do amor de Deus, não é por causa de vontade de Deus, não é por causa de desejo de homens, não é por conta do que a igreja faz ou deixa de fazer, é por conta do pecado. É o pecado que estabelece a eternidade longe de Deus. Que Deus nos guarde, mas nós não perdermos a noção da seriedade do pecado. Mas quem vive de faz de conta, não enxerga também o caráter e a pureza moral de Deus. E eu preciso dizer uma coisa aqui, irmãos. Um dos grandes culpados disso são os nossos músicos, não os da nossa igreja, que ainda não compõem. Um dia comporão, esperamos nós, letras bíblicas. Mas hoje nós temos letras de músicas. E não é só deles a culpa, não. Tá? Porque é fácil culpá-los, né? É de muito pastor sem vergonha que tem por aí, que ao invés de pregar que Deus é santo, 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 está chamando Deus de meu brother. Está falando que Jesus é lindo. Está tratando Jesus como se ele fosse nosso colega de trabalho. Na oração do Pai Nosso, ele só ficou no Pai. Ele esqueceu que ele está no céu. Ele esqueceu que ele vive e que ele habita num alto e sublime trono. Ele esqueceu que diante dele os anjos cantam dia e noite, santo, santo, santo. Essas pessoas esqueceram que todos os que tiveram uma experiência de proximidade com o Senhor tiveram a mesma certeza, iriam morrer. E não morreram por causa da misericórdia do Senhor. Assim foi com Moisés, assim foi com Isaías, assim foi com João, caíram como mortos. A pureza moral de Deus não se compara ao que nós achamos, ao que nós consideramos moral ou não. A santidade, o caráter inabalável de Deus é santo, santo, santo. Deus não é alguém com quem se brinca. Deus não é alguém com que nós o tratamos como se ele fosse um de nós. Ele não é, ainda que ele nos tenha adotado como filhos, ainda que ele tenha nos inserido em sua família, e ele fez essas coisas, louvado seja Deus, e ainda que nós sejamos chamados de filhos, Deus é um Pai santo. Irmãos, a consequência do pecado é a morte. Esse versículo não mudou, e é isso que é estabelecido aqui. Sabe, irmãos, muitos acham essa passagem pesada, e aí dizem, e criam uma série de fábulas sobre isso. Alguns dizem, não, isso aqui foi só um momento para estabelecer que Deus pode, mas agora Deus não faz mais essas coisas. Outros vão tratar essa passagem até como uma lenda da igreja primitiva. Outros vão dizer que não foi bem isso, que o que ele teve foi um ataque fulminante, um infarto fulminante, porque ele foi descoberto. Ou seja, as pessoas vão dar todo tipo de explicação, porque as pessoas acham que Deus precisa de proteção. Quando quem deveria estar buscando proteção somos nós mesmos. Deus não precisa ser protegido. Deus não precisa ter sua barra aliviada. Deus não precisa de ninguém dizendo, não, parece que ele foi sério aqui, mas ele não é. Deus não precisa de ninguém dizendo, o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Deus não precisa, porque Ele é quem Ele é, e sempre foi. E, irmãos, aqui eu queria fazer mais um parênteses, me perdoe pelo excesso de parênteses. Você já percebeu que as pessoas que hoje dizem que os dons são atuais, as pessoas que dizem que o falar em línguas é algo atual, que os dons, seja do que for,
esses dons de revelação são atuais. Por quê? Porque Deus fez lá, e como Deus fez lá, Deus faz aqui. Nenhum desses homens diz que Deus matou lá, mata aqui. Isso não tem atualidade, só tem atualidade aquilo que é interessante. Só é atual o falar em línguas e o dom. O Deus ser plenamente justo e santo e matar quem mente, ainda bem que ele não faz isso, né? Não é de ser difícil ter uma igreja. Acho que todos nós aqui, ou uma boa parte de nós, para não ser injusto, né, estaremos em grande perigo se nós estivéssemos diante da mesma severidade que Deus estabeleceu aqui. Então tome cuidado, irmão, ao dizer que o que Deus fez ontem, Deus faz hoje exatamente do mesmo jeito, porque seria desonesto da sua parte não dizer que Deus faz isso aqui também. Se Deus faz aquilo, Deus faz isso. E isso nós vemos Deus fazendo na igreja. Você vê Deus matando alguém na igreja? Então quer dizer que é possível que Deus aja de formas diferentes daquela que Ele agiu. Não porque Deus mudou, mas porque aquelas ações cumpriram já o seu propósito. E Deus hoje age, continuando a cumprir os seus propósitos da maneira como Ele sabe que devem ser cumpridos os seus propósitos. E não diga que Deus faz isso aqui também. O que nós precisamos entender é, tudo isso teve um propósito. E o propósito foi cumprido em Deus. E hoje Deus continua a cumprir da sua forma, porque Ele sabe como fazer o que tem que ser feito. Irmãos, não esqueça que o pecado é uma agressão, fechando parênteses aqui, né? Não esqueça que o pecado é uma agressão contra o caráter de Deus. O pecado é uma tentativa de roubar a autoridade de Deus, de destronar Deus, de tirá-lo do seu trono. É isso que é o pecado. Você talvez tenha aprendido na escola dominical que pecado é Raul alvo, né? E a raiz da palavra vai explicar exatamente isso. Mas eu acho que essa explicação, ela não dá a real profundidade e força do que é o pecado. O pecado é uma tentativa de arrancar Deus do seu trono e de subir nesse trono para governar sobre a sua própria vida. E para dizer o que é moral, para dizer o que é certo, para dizer o que é justo. É uma agressão contra o caráter de Deus. Quando nós pecamos, nós estamos dizendo, a sua santidade não importa. O meu prazer fala mais alto do que a sua santidade. A ação de Deus, irmãos, quando Deus mata Ananias e Safira, produziu temor na igreja. A igreja foi tomada de um enorme temor, porque eles puderam vislumbrar que Deus é santo, santo, santo. E que eles não estavam diante de uma religião, mas de um Deus santo. Que eles não estavam diante de regras e leis, mas que eles estavam diante daquele que é a vida, daquele que é a verdade, daquele que é a justiça, daquele que reina sobre tudo. Eles não estavam diante de um religioso, não estavam diante de um sacerdote, eles não estavam diante de um levita, eles não estavam diante nem do sumo sacerdote, eles estavam diante daquele que criou todas as coisas e que é justo, totalmente justo. Irmãos, que o Senhor nos dê graça para que a gente enxergue o caráter de Deus, sua pureza moral. Em quinto lugar e último lugar, quem vive de faz de conta, não aproveita as oportunidades de correção. E aqui, irmãos, na verdade, esse texto todo falou tanto ao meu coração essa semana, se tornou um desafio tão grande para a minha vida, porque a grande verdade é que, em algum momento ou em alguns momentos, todos nós vivemos de faz de conta. Que se nós não prestarmos atenção, nós abraçamos o faz de conta como uma realidade, como aquela criança que acha que é a princesa e não tem quem diga a ela que ela não é a princesa da Disney. É claro que com uma criança, nós podemos ter paciência, nós vamos lidar com aquilo, e ela vai crescer, e ela vai entender todas as coisas, mas como alguém que já foi regenerado, o autor de Hebreus diz que para essa pessoa só há uma expectativa terrível de juízo.
para aquele que foi regenerado, mas que abraçou o pecado como o amor da sua vida. E essas pessoas, elas não aproveitam a oportunidade de correção. Olha o que o texto diz, que cerca de 3 horas depois, Safira vai lá. Beleza, é uma das possíveis traduções de Safira. E ela vai lá. E ela chega diante de... Nós não sabemos onde esses homens estavam reunidos, possivelmente no pátio do templo, onde era um dos locais, mas a Bíblia não fala, então não importa. Mas eles estavam reunidos e ela vai lá. Onde era, Safira sabia, Ananias sabia, a igreja sabia. E ela vai lá, cerca de 3 horas depois. Mulher é assim, o homem demorou, ela vai atrás. E aí, quando ela chega lá 3 horas depois, ela é questionada por Pedro. Irmãos, pare para pensar comigo. Tudo ali indicava que tinha alguma coisa errada. Tudo indicava. Primeiro, Ananias demorou. Cerca de 3 horas a ponto dela ir atrás. Segundo, quando ela chega lá, onde está Ananias? Não está lá. A ausência do marido indicava que tinha algum problema. E aí Pedro a chama e a questiona sobre o valor da venda. É impossível que ali não tivesse passado uma espécie de filme na cabeça dela. Que ela não tivesse juntado todas as coisas e visto que alguma coisa estava errada. Mas a vida de faz de conta nos abraça de um jeito que ela se torna a nossa realidade. Se torna nosso mundo paralelo. Se torna o nosso normal. Se torna aquilo que a gente conhece, que a gente sabe, que a gente vive. E aí Safira, então, questionada de tudo aquilo ali, certamente ela percebeu que algo não estava certo, mas ela não se arrepende e permanece na comunhão com seu marido no pecado. Irmãos, uma noite como essa, você não está ouvindo a explicação de alguém que gosta de ser duro. Eu e você, nessa noite, estamos recebendo do Senhor a oportunidade de nós nos arrependermos dos nossos pecados. Não seja enganado por Satanás achando que o que eu estou fazendo aqui é uma pregação dura, ou que eu estou simplesmente trazendo uma palavra dura sobre você. O que eu e você estamos recebendo é uma oportunidade do Senhor de nos arrependermos dos nossos pecados e de confessá-los diante do Senhor, para que sejamos curados de cada um deles e vivamos diante de Deus. Não ame o seu pecado mais do que você ama a Deus. Não ame o seu pecado mais do que você ama a eternidade. O seu pecado, ele é um engano. O meu pecado é um engano. Nós achamos que ele está nos trazendo prazer, alegria, que esse pecado está nos trazendo algum tipo de benefício, mas ele está apenas nos afastando do Senhor. É no arrependimento que nós encontramos cura, irmãos. E Deus nunca deixa os seus filhos sem oportunidades de se arrepender. Nunca deixa. Assim como Safira recebeu a oportunidade de se arrepender e a rejeitou, que Deus nos guarde de nós não rejeitarmos a oportunidade dessa noite de nos arrependermos dos nossos pecados. Eu queria encerrar essa mensagem, irmãos, com 3 aplicações, que são parte do que eu já falei, mas só para tentar organizar um pouco as ideias. Primeira aplicação: não brinque com Deus, irmãos. O Evangelho não é um clube. O Evangelho não é uma sociedade onde nós nos reunimos para nos entreter ou para nos alegrar. O Evangelho é um chamado a abrir mão de tudo que nós somos para nos tornarmos quem Cristo é. O Evangelho é uma jornada de edificação, onde a cada dia o Espírito Santo de Deus nos move de forma que nós vamos nos tornando semelhantes a Jesus, ainda que para nós de forma imperceptível às vezes, ainda que para nós de forma tão lenta que nós nem percebemos esses efeitos, mas é isso que Deus está fazendo. Não brinque com Deus, irmão. Não trate o Evangelho como algo que faz parte da sua vida, como o seu trabalho faz, como os seus estudos fazem. Tudo isso é passageiro. O Evangelho é sobre a eternidade.
O Evangelho é sobre nós estarmos para sempre diante de Deus. O Evangelho é sobre um dia todos nós nos apresentarmos a Deus e cada uma das nossas obras será provada, cada uma delas. As intenções do nosso coração, que as pessoas ao nosso redor não conhecem, serão reveladas por Deus no dia do julgamento. Todos nós. Não brinque com isso. Não brinque, não desperdice sua vida. Não jogue fora aquilo que Deus tem dado a você. Não perca a grandeza da presença do Espírito Santo que está em você. Porque o que o pecado produz é isso. Essa foi a oração desesperada de Davi: Senhor, me dá novamente a alegria da tua salvação. Porque o que eu sinto em meu coração hoje por causa do pecado é a distância do Senhor. Alegra meu coração de novo, produz no meu coração mais uma vez a alegria de ser teu. Segunda aplicação: seja verdadeiro, irmão. O Evangelho é sobre verdade. No Evangelho a verdade importa. Talvez ela não importe em nenhum outro lugar que você frequenta. Talvez ela não importe no seu trabalho. Talvez ela não importe na sua família. Talvez ela não importe onde você estuda. Talvez ela não importe em lugar nenhum. Talvez em outros lugares onde você está inserido, ela não tenha nenhum valor. Ao contrário, ela produza algum tipo de prejuízo para você. Mas no Evangelho a verdade importa. Porque Cristo é a verdade. Seja verdadeiro, meu irmão. Você achar que ao ocultar o seu pecado, todas as coisas ficarão bem, talvez elas fiquem para conosco. E eu entendo você, porque eu passo por isso. Quando nós vamos falar dos nossos próprios pecados, o nosso maior temor qual é? É que as pessoas ao nosso redor, elas vão ser as primeiras a nos atacar. Eu já lidei com várias pessoas que quando caíram, o temor delas era: as pessoas vão me abandonar. E por isso às vezes elas escondiam, porque elas não queriam perder a comunhão, porque elas não queriam ser rejeitadas pelas pessoas. A gente sabe que acontece isso. Mas nada disso deve importar. O que deve importar é a verdade. Seja verdadeiro. É a verdade que importa. Talvez esconder o seu pecado, talvez eu esconder o meu pecado me traga algum benefício diante de vocês, ou você tem algum benefício diante de outras pessoas, mas diante de Deus, nós estamos jogando fora a coisa mais preciosa que nós temos, que é a comunhão com o Espírito Santo. Seja verdadeiro, irmão. Não tenha medo. Se você realmente crê que é Deus que governa a sua vida, se você realmente crê que é o Senhor que tem o controle de todas as coisas, se você realmente crê que Deus é quem cuida de você, Ele vai cuidar de você, Ele vai restaurar você, Ele vai colocar você em pé, Ele vai curar você do seu pecado, para que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, e viva para a glória dEle. Ele fará isso. Em último lugar, não retenha a sua vida. Essa é uma grande lição aqui, porque o dinheiro aqui foi um elemento que levou a tudo isso acontecer, mas poderia ser outra coisa. Poderia ser qualquer outra coisa que eles considerassem valiosos para eles, mais valiosos do que Cristo. E às vezes nós temos feito isso, irmãos. Nós temos retido a nossa vida. Eu sou cristão, mas há um limite do quanto eu me entrego. Há uma parte da minha vida que eu quero reter para mim. Há uma parte da minha vida que não foi entregue ao Senhor, que não está à disposição do Senhor. Para alguns, talvez seja, ele vai reter o tempo nos seus exercícios devocionais. Então, meu tempo é curto. Eu não tenho tempo a oferecer para os meus exercícios devocionais. 5 minutinhos aqui está bom, é uma oração no caminho para o trabalho, tomando banho, penteando o cabelo. Pronto, resolvido. Você está retendo a sua vida. Você está retendo aquilo que você se comprometeu a dar ao Senhor, seu relacionamento, seu tempo, sua vida. Para outros, talvez seja como Ananias e Safira, o seu dinheiro, porque amam tanto que não se contentam com 90%, precisam do 100%, porque é no 100% que está a alegria de serem senhores do seu próprio dinheiro. Estão retendo aquilo que receberam do Senhor
para oferecer. Talvez seja seu compromisso com a igreja, com irmãos, com o próprio culto. Dizendo, não, eu vou no culto, mas quando não dá também está tudo bem. Não deveria estar, irmão. Teu coração não deveria estar em paz quando você não consegue estar no culto. A gente sabe que ninguém vai conseguir estar no culto o tempo todo. A gente sabe disso. Mas às vezes isso é tão... Às vezes a gente fica doente, às vezes a gente tem uma série de possibilidades que nos impossibilitam de estar. Mas a grande verdade é que às vezes o que a gente está fazendo é só reter mesmo. Porque o nosso prazer está em outras coisas. Porque o nosso prazer não está no Senhor. Porque o Senhor é insuficiente para nos satisfazer. E a gente está retendo a nossa vida. Então você tem igreja. Você tem o meu tempo, igreja. Dentro daquilo que me é confortável. Dentro daquilo que me é fácil. Dentro daquilo que me é agradável. Mas não espere nenhum sacrifício de mim. Porque não é toda a minha vida que está diante do Senhor. Tem uma parte dela que está retida para o meu próprio prazer. Tem uma parte dela que eu estou guardando. Tem uma parte dela que só eu tenho acesso e só eu controlo. Porque ai de mim se perder o controle todo da minha vida. Não retenha a sua vida, meu. A nossa grandeza, a nossa plenitude não está no que nós retemos, mas no que nós entregamos ao Senhor. Quando nós entregamos a nossa vida, ali nós encontramos a plenitude que só há em Cristo Jesus. Que Deus nos guarde, irmãos, e permita que a gente deixe de reter qualquer coisa da nossa vida. Que o nosso tempo devocional não seja um fardo, que contribuir com a obra, com o reino de Deus não seja um fardo, que o nosso compromisso com a igreja e com o culto não seja um fardo, mas que nós tenhamos a alegria de que toda a nossa vida esteja disponível para o Senhor. Até aquilo que nos é desconfortável. Talvez para você seja desconfortável estar em comunhão, e você está retendo aquilo que o Senhor te entregou, e que não está sendo compartilhado com as pessoas ao seu redor, porque para você é desconfortável estar com pessoas. Talvez seja desconfortável para você deixar de fazer alguma coisa que você gosta para estar diante do Senhor, seja em que momento for. Não retenha a sua vida. É naquilo que nós entregamos ao Senhor que nós encontramos a nossa plenitude. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, nos permita nunca vivermos uma vida de faz de conta, mas vivermos com integridade, em verdade, diante do nosso Deus. Eu queria, irmãos, nesse momento de oração, fazer um convite a você. Eu não vou te convidar a vir aqui na frente, ainda, porque eu fico muito desconfortável com isso. E não quero ficar botando a mão na sua cabeça também. Vai que você cai. Aí, para isso não acontecer, a gente não quer ter trabalho essa noite, né? É brincadeira. Mas eu queria muito fazer um convite para você, que você pudesse curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. E se há, meu irmão, algo na sua vida, algum pecado que você tenha amado mais do que a Cristo, que você tenha abraçado, que você tem, com quem você tem se relacionado, um pecado que tem sido o amor da sua vida, essa é a hora de nós nos arrependermos dele. Essa é a hora de nós dizermos ao Senhor: Senhor, eu sei que esse pecado tem sido Senhor sobre a minha vida, mas não é esse o Senhor que eu quero que governe sobre mim. Eu quero que o Senhor, meu Cristo, meu Salvador, seja o Senhor da minha vida. Feche seus olhos, vamos orar. Ah, Senhor, que o Senhor nos mostre, Deus, aquilo que tem sido o grande amor da nossa vida. Que o Senhor deixe claro ao nosso próprio coração, nosso próprio entendimento, os pecados que têm nos escravizado e nos afastado do Senhor. E que o Espírito Santo de Deus nos conduza ao arrependimento nessa noite. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, nos capacita, Deus, com essa compreensão e esse arrependimento.
que ao contrário do que fez Safira, nenhum de nós deixe passar essa oportunidade que o Senhor nos dá de sermos curados dos nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor. Nos perdoa, Deus. Senhor, como disse o salmista, existem pecados que nós nem mesmo percebemos que estão sobre a nossa vida. E desses também nós queremos nos arrepender. Daqueles que são claros para nós, mas daqueles que nós também não percebemos, não identificamos, que estão ocultos não para os outros, mas para nós mesmos, porque estamos cegos e não os enxergamos como pecados. Nos conduz, Deus, ao arrependimento. Que a nossa vida nunca seja, Deus, uma vida de faz de conta. Nunca seja uma vida hipócrita, mas que, mesmo diante das lutas e dos pecados que nós mesmos temos, cada um de nós possa encontrar no arrependimento a restauração e o recomeço, Deus. Que o amor que qualquer pecado possa receber de nós nunca seja maior do que o amor que nós temos pelo Senhor, pela salvação que recebemos, pelo amor imensurável que nos alcançou. Ajuda-nos, Deus. Senhor, na batalha do dia a dia, na correria que é a vida de cada um de nós, nós nem sempre temos tempo para pensar como os nossos pecados têm nos afetado. Cura-nos, Senhor. Cura teu povo. Sara-nos, Deus, para que nossa vida seja para a glória do teu nome, Deus. Tem misericórdia do teu povo. Glorifica o teu nome em nós, Deus. É a nossa oração, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.